Alô, galerinha? O trabalho vai ser depois de amanhã, galerinha. Mentira. Às 7h30 da manhã. Depois de amanhã. Eu falei com a Irene, ela vai abrir o colégio. Boa, né, cara? Já sei muito. Ó, negócio é o seguinte. Vai ter inscrição do Enem, vai virar um pandemônio. Imagina, se já é um pandemônio, trabalho normal. Imagina o trabalho com abdução da sala de aula. Não dá. Não vai ter como. Imagina, aí chega o cara, não, vai, sobe mais 2. Aí vai acabar com tudo. Não tem como, infelizmente. Tá? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Sei que vocês ficam muito deprimidos em saber que não vai ter trabalho. Amanhã é feriado, isso vai ser muito triste. Ó, meus queridos, brincadeiras à parte, tenho algumas questões para fazer ainda. Uma questão que me pediram, qual era a página, meu amor? Era 50. Página 50, tinha a questãozinha 7 ali. Vamos dar uma olhada nessa questão. E ó, tô sentindo já, hein? É agora? Terminou a correção, pá! E aí já vamos pro próximo volume, que eu estou atrasado. Olha aqui. Numa placa de madeira quadrada com 68 centímetros de lado, quadrado 68 centímetros, serão recortados 4 triângulos retângulos isósceles. Aí ele foi lá e marcou os triângulozinhos que vão ser recortados aqui, ó. O que é isósceles? Então, se esse lado não é de x, aquele... Sempre importante esse cacuete de pegar um tamanho que tu não conhece e denominar ele. Muito importante. Às vezes é isso que falta para matar a questão. Obtenha, medem x, obtendo uma placa na forma de um octógono regular, conforme mostra a figura. Opa, octógono regular? O que é um octógono regular? Eu posso afirmar que isso é igual a isso? Não, né? Então eu vou chamar de... Então quer dizer que cada ladinho desse aqui vale y. Legal. Considerando raiz de 2 como 1.4, determine o valor de x. Letra B, a área de cada triângulo recortado. Letra C, a área do octógono. Uou! Show! Altas questão. Olha, cara. Primeiro, olhando para um lado, eu posso dizer que x mais y... 2x mais y é igual a 68. A primeira equação foi. E eu posso achar uma relação nesse triângulo retângulo entre x e y, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Claro que o aluno que decorou que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, né? Ele já sabe que o y é raiz de 2x. Sem fazer Pitágoras, né? Mas não é obrigatório, né? Eu sou contra decoreba, eu sabia disso. Às vezes ela pode até ajudar. Y é igual a raiz de 2x, como a gente já previra. E aí, só numa? Substituindo a outra. 2x mais y, que vale raiz de 2x, é igual a 68. Colocando x em evidência, 2 mais raiz de 2, 68. X é igual a 68, que divide 2 mais... raiz de 2. Eu não resisto. Eu preciso fazer. Senão você vai me considerar normal. O que é legal fazer agora? Racionalizar. Tudo bem que é ótimo colocar ali, né, 1.4 e fazer a continha. Tudo bem, eu te perdoo. Mas para a gente revisar o nosso 8º ano, vale a pena, né? E essa racionalização é um pouquinho diferente, né? 68, 2 menos raiz de 2 sobre quadrado primeiro menos quadrado segundo. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Valeria a pena, né, a gente discutir isso, para quem ainda não pegou a manha, né, que o produto da soma pela diferença é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, né? Isso é uma coisa muito importante que tu não conseguir ir daqui pra cá ou daqui pra cá vai te atrapalhar muito no terceirão se tu não dominar isso aí. X é igual, 4 menos 2, 2, 68 dividido para 2, 34. Olha, meu querido, acho que até ficou mais gostoso de finalizar.
Quanto que ele pediu para colocar no lugar da raiz de 2? 1,4. Então a única continha que me restou foi 34 vezes 0,6. 6 vezes 4, 24, vai 2, 18, 19, 20. Bota a vírgula. X é igual a 20,4 centímetros. Matamos a letra A. Olha que bonita que foi a letra A, cara. Pô, respeitei a questão. Muito legal. Letra B, ele quer a área de cada um. Ele quer a área de cada um dos retângulos, é isso? É isso, gente? Dos triângulos, desculpa. O triângulo, ele tem... é x por x. A base é x, a altura é x. Base vezes altura sobre 2. A expressão para a área de cada um dos triângulos é x ao quadrado sobre 2. A mãe vai bem? 20,4 vezes 20,4 sobre 2. Pois não. Ali quando o x igual tem ali em cima, né? Na segunda parte. 68 sobre 2 mais raiz de 2. Se tu bota 1,4 ali, não vai dar 68 sobre 3,4, que é 20? Olha só. Exatamente 20. Pois é. No gabarito deu 20. Ah, desculpa, gente, se eu fui melhor que o cara. Tem que, né? Às vezes tem que dar uma massageada no ego, né? Me perdoa se eu fui melhor que o cara, é a única coisa que eu posso dizer. Por que eu posso garantir que eu fui melhor que o cara? Porque eu fiz até o final e só no final eu substituí o resultado aproximado dele, né? Certo? Mas bacana tu comentário, não ia nem passar pela cabeça isso. Tu vê, eu acho que de certa forma o cara fez uma questão dessa, ele presta um desserviço à matemática, né? Ele estimula o aluno a fazer justamente o contrário do que a colega na saída do recreio me perguntou. Ela falou, fiquei muito feliz, ela falou, pô, professor, vi uns vídeos na internet e o cara falava para só no final colocar o pi igual a 13 a 14. Para não ter que ficar carregando aquele número, né? Certo? Eu falei para ela, é isso, uma coisa que eu falo, né? A minha fala é assim, vê se tu lembra. O manual do bom professor diz que o professor deve fazer a conta com as letras até o último passo e só no final substituir as letras, né? Certo? Então tu vê que interessante a tua colocação, mas eu concordo, o gabarito, né? É ABCD? Não, eu passei o gabarito para vocês, certo? Eu concordo, então tu vê, né? Vocês não devem se preocupar, sabe por quê? Porque tu jamais seria punido por ser melhor, tá? Então uma questão discursiva de vestibular, se o cara vai lá e dá errado, tu me chama, cara, nós vamos junto fazer o documento para pedir, né, a recorreção da tua questão. Eu vou provar matematicamente, se for o caso na justiça, de que ele corrigiu pior a tua questão do que deveria. Certo? Então, parabéns. Parabéns. Tu vê que delicado isso, né? Substituir um valor aproximado numa parte da conta ou noutra pode gerar uma diferença, né? Pode gerar um problema maior ou menor. Muito bom o comentário. Parabéns. Pô, eu até gostei mais, né? Porque 20 vezes 20, 400, dividido por 2... 200, né? No meu cálculo um pouquinho mais preciso do que o do colega, eu vou fazer desse jeito aí, ó. Ficaria 204 vezes 102, 804.000.402, 80802. Eu acho que eu vou jogar no bicho, para garantir. Ah, não pode, meu Deus, eu esqueço disso, cara. Eu, né, comecei até a publicar contra a corrupção, tu acredita? E não é contra o PT, fiquem tranquilos, eu até evito, porque como meu pai era muito anti-PT, eu tenho medo de ser imparcial. Então quando malho o pau nos caras da direita, eu vou lá, é isso aí, vamos arrebentar com todo mundo. Compartilhei uma coisa lá para depois tu pensar sobre a política no Brasil, depois tu dá uma olhada lá. Centímetros, fez-se bosta, centímetros quadrados. Vamos que vamos! Então tu vê, né? Deu uma diferença razoável. Quem calculou 200 tá show, galerinha. Parabéns. Não tem problema algum. Fizeram o que o autor da questão supunha que vocês deveriam ter feito. Muito bem. E qual era a última pergunta? Área do octógono. Eu acho que o prático seria fazer 68 vezes 68, que é a área do quadradão todo, menos 4 vezes os 200. Que no meu caso, 208,8. E aí, já que eu perdi o tempo ali
não fazendo mais rápido, eu vou tentar recuperar o tempo aqui na calculadora. Só para a gente ter o valor que eu acho mais honesto. 4.624 menos 4 que multiplica 208,08. Multiplica o que vai dar 832,32, o que dá na subtração 3.791,68. No teu caso, 4 vezes 200, 800, né? Tira 600, depois tira mais 200. 3.824, não é isso? 3.824. Olha, meu querido, se tu for abrir uma marcenaria para fazer essas mesas, faz o cálculo da quantidade de madeira gasta pelo meu, tá? Beleza? E se tu for vender muita mesa, tu bota 1,41 no cálculo que eu fiz. Porque com o cálculo que o cara fez, a tua firma quebra. Certo? Se tu vender muita mesa octogonal, tu quebra a firma. Beleza? Porque tu vai estar subestimando, né, a área da mesa e o volume de madeira gasto. E aí isso na tua contabilidade, certo? Gerencial vai dar merda. Beleza? Legal! Tudo bem, tu vê, né, cara? Uma questãozinha que era razoável, mas eu achei mais legal a discussão final ali, a tua observação. Vai vender mais, vai ficar em prejuízo. O que eu quero te dizer é o seguinte: se eu tenho uma empresa, eu tenho que calcular quanto vai custar a mesa. Para calcular quanto vai custar a mesa, além de colocar mão de obra, preço de energia dos equipamentos, desgaste dos equipamentos, que chama depreciação, aluguel, né, 13º, impostos absurdos. Além disso tudo, tem que calcular a madeira gasta. E a madeira está cada vez mais cara. Vai ser um dos principais fatores no preço da tua mesa. E com o cálculo do amigo, certo? Com o cálculo do amigo, tu vai estar, se bem que tu vê que ele está retirando, né? Retira o que eu disse. Retira o que eu disse. Alguém pode corrigir o que eu disse? Eu vou estar superestimando, né? Se eu estivesse usando os retângulos, os triângulos de madeira, se eu estivesse usando os triângulos de madeira, eu estaria subestimando. Porque o valor mais próximo de um dos triângulozinhos é 208,08. E cada triângulo ele disse que valia 200. Eu estou perdendo 8 centímetros quadrados de madeira, né? A cada triângulo daquele que eu uso, concorda comigo? Certo? Subestimando. Então, se eu fosse usar os triângulos de madeira, depois de 1 milhão deles usados, eu vou estar com um prejuízo na minha contabilidade de madeira gasta enorme. E aí no final eu vou comprar da madeireira. Pô, mas no estoque era para ter tanto de madeira? Não, mas já acabou? Não, mas pelo meu cálculo ia durar até tal dia do mês. Tu entende o que eu digo? Só que na verdade não, né? Eu estava recortando esse pedaço de madeira, né? Então na verdade a área que sobrou estava sendo superestimada. Certo? Então se eu fizesse o cálculo pela área final da mesa, então daria o resultado correto. Expliquei, te falei que na matemática a gente calcula inclusive qual é o formato que a gente deve cortar as coisas para poder melhor aproveitá-las. Comentei com vocês que uma professora da UFSC, escritora de livro de cálculo, foi uma vez contratada por uma empresa de couro para... Falei, né? Beleza, tem a ver com essa brincadeirinha aí. Muito bem, legal. E aí, tinha mais uma, né? Vamos que vamos. Só pedir, qual é? A 8? Na sequência ali? 8. Página 51, exercício 8. A primeira figura representa um retângulo de 100 centímetros por 50 centímetros, com uma escada E1, contendo 50 degraus, de 1 centímetro de largura por 1 centímetro de altura. O ponto A indica a extremidade inferior da escada E1. Pretende-se ampliar a largura dos degraus de E1, de forma a obter uma nova escada E2, contendo 50 degraus, todos de mesma largura e tendo como extremidade inferior o ponto B. Então, peraí. Ele me deu uma figura, disse que a figura tinha 100 centímetros por 50 centímetros, representou uma escada E1, onde os degraus eram de 1 centímetro por 1 centímetro. E essa escada parava bem no meio da brincadeira.
a 50 centímetros no ponto que ele chamou de A. Só que ele quer fazer uma nova escada E2. Essa escada E2, ela vai ter também 50 degraus. Vai manter a altura dos degraus, só que vai ser mais largo. A altura é a mesma, tá vendo? Ó? Só que ele é um pouco mais largo, tá vendo? A altura desce 1 centímetro, mas ele é um pouco mais largo. E quer que essa escada pare lá no ponto B. A área da região sombreada sobre a escada E2, conforme a segunda figura, será... Aí tu vê, ele pegou essa figura, desenhou a escada 2 e achurou a parte de baixo. Sombreou. Ele quer saber a área desta parte de baixo. Cada degrau novo vai fazer 2 centímetros. Como é que tu chegou a essa conclusão? Porque cada um aqui, o HE1 é 1 centímetro. Tá vendo aqui na figura. Aham. E aqui ele encaixa dois degraus da E1, vai se encaixar em um da E2 em cima. Legal, gostei. Eu pensaria assim, ó, parabéns, entendi o teu raciocínio. X, X e X, não é? São quantos? 50. Então quer dizer que 50x tem que dar igual aos 100, né? Para poder chegar lá no final, né? Certo? E aí eu descubro 2. O amigo, eu acho que olhou pela geometria ali, né? Certo? O dobro do tamanho também, poderia pensar nessa ideia, para poder avançar o dobro da horizontal. A largura dos degraus tem que ser o dobro, né? Show, muito bom. Matamos aquele tamanho ali, já sabíamos esse tamanho aqui. E daí? Daí calcularia a área do triângulo somado Do com a triângulo grande. Deixa eu ver que triângulo grande vocês estão falando. Essa linha aqui? Isso. Legal, legal. Depois- Acho razoável essa ideia. E depois somaria com a área dos degraus. Legal, bom, muito bom. Essa área toda aqui vai ser base vezes altura sobre 2. Base 100 vezes altura 50 sobre 2. 50 vezes 50, 2.500 centímetros quadrados. Eu só estou preocupado com uma coisa. O que me garante que essa segunda escada vai tangenciar os vértices ali dos degraus? O que me garante que vai acontecer aquela coincidência? É porque isso vai ser sempre 1 centímetro de altura. O degrau. Os degraus Mas eu quero dizer, por que não fica um pouco acima da diagonal? Por que não fica um pouco abaixo da diagonal, entendeu? A união dos degraus, isso que eu quero saber. Eu quero uma prova matemática para isso, porque eu tô, meu desenho, fiz ali na munheca, sabe como é que eu sou, né? Olha a minha letra, a qualidade da minha letra. Não dá para confiar, lembra que outras vezes a gente já se estrepou porque a gente olhou para a figura, acreditou que era? Eu quero uma prova para poder fazer o cálculo, senão nós vamos... Porque são 50 degraus? Como? São 50 degraus e 50 centímetros. Vai ser 1 centímetro. Tá, mas como é que eu garanto que quando... Aqui vai 2, né? Quando eu desço 1, como é que eu sei que o 1 passa exatamente pela... Porque todos os quadrados aí são proporcionais, porque 100 centímetros baixo, 50 do lado é igual a 2. Quadrados proporcionais. Retângulos. Ah, tá, entendi. Tu pegou o cara e fizesse assim, né? Sim. Ah, beleza. Show, gostei, estou satisfeito. Na verdade é o seguinte, né? Esse triângulo aqui, ele tem um cateto que vale 50 e outro que vale 100, certo? Esse cara aqui tem 2 e 1, não é isso? Sim. Obrigatoriamente, esse ângulo tem que ser idêntico àquele. Então, se os ângulos são iguais, retas paralelas cortadas por uma transversal, alternos internos, agora sim. Mas tu vê, né, cara? Se ele dissesse que que fossem 60 degraus, mudou tudo, né? Concorda comigo? Então tu vê, eu gostaria que tu tivesse calculado sabendo matematicamente que aconteceu essa encaixe perfeito, né? E tinha que ter esse raciociniozinho aí. Show! Muito bom. Essa aí é aquela questão que é boa de tu colocar na prova e só trocar o número de degraus, certo? Para ver se o cara entende o que ele vai ter que fazer. Ou começar diferente, né? Começar aqui por baixo a escada, ó, né? Também seria interessante. Bom, quanto é que vale cada degrau daquele lá? A areazinha de cada um deles? 1 por 2. Base vezes altura
sobre 2. Essa é a área de cada degrau. 2 por 2, 1. 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. São quantos? 50 triângulozinhos, então, né? Vezes 50, o que dá uma área de 50 centímetros quadrados. Somados com os 2.500 dessa parte de baixo, dá 2.550 centímetros quadrados, bem informalmente. O certo era chamar de área 1, para ficar bem bonito. Chamar aquela ali de A e chamar de A total a soma dessas áreas e dizer que a área final que a gente desejava obter era a área 1 mais a área total dos triângulozinhos, né? Era bom fazer uma roupagemzinha mais bonitinha ali. Letra C. Boa questãozinha, gostei. Ainda mais. Só pedir. A 9. Vamos de 9. A figura representa a janela de uma igreja. Amém. Onde será instalado um vitral? Qual é a área desta janela? Vitrais, malditos vitrais que enganaram o homem. Vocês sabem da história do vidro ser um líquido, né? É ou não é? Não sei. Claro, o vidro depois de um tempo ele começa a derreter, né? Ele começa a escorrer e depois no final a parte de baixo se sente mais grossa. Foi esse o pecado dos vitrais. Deus aplica mais uma piadinha em nós. O vidro ele tem uma estrutura que a gente chama de amorfa. Ou seja, tu bota no microscópio eletrônico, tu vai dar a sensação de que tem um rio congelado ali. Certo? O gelo é sólido ou líquido? É sólido. A gente já aprendeu isso, né? Aliás, qual é a definição de sólido? Sólido é o objeto que mantém o seu formato. A janela está ali. Eu faço força nela, ela deforma e volta para o lugar dela. Isso é a definição de sólido. Duas coisas motivaram os cientistas a se enganar inicialmente com essa ideia. Se bem que depois eu vou te colocar uma outra ideia que a gente pode questionar o que eu vou te falar agora. Quando eu olho um sólido, geralmente os átomos estão agrupados em formatos geométricos bem definidos, que a gente chama de retículo cristalino. Cristal, se preferir. Não que não existam sólidos com estrutura amorfa, como por exemplo o vidro. Se tu pega uma taça de cristal e uma taça de vidro comum, olhando no microscópio, tu vê que na taça de cristal os átomos estão organizados em formatos geométricos bem definidos. Já no vidro comum, os átomos estão, né, sem uma organização definida. Ou seja, sugere que o vidro tem uma estrutura parecida com a dos líquidos, amorfa. Ponto 1. Ponto 2. Ao examinar os vitrais de igrejas antigas, os cientistas começaram a perceber que a parte de baixo dos vitrais era muito mais espessa que a parte superior. E erroneamente concluíram que isso era pela fluidez do vidro. Que depois de centenas de anos, o vidro fluía para baixo, deixando a parte de baixo mais grossa. Mas é um erro. Os vitrais eram construídos assim, porque assim o vitral fica mais resistente. Os artesãos sabiam disso. Né? Se tu faz um pedaço de vidro grosso embaixo, que vai afinando em cima, que né, grosso em cima, que vai afinando embaixo, o peso do vidro na parte fina do vidro quebra o vidro. Então tu faz o contrário, que nem uma pirâmide. Tá beleza? Então, na verdade, isso era da forma usada. Que se tu fizer o cálculo do tempo que demoraria para o vidro fluir, muito mais tempo do que o tempo de poucas centenas de anos. Então o vidro não vai fluir em poucas centenas de anos. O vidro, do ponto de vista humanoide, ele é sólido. O tempo da vida humana ele é sólido, sem problema algum. Mas tem estrutura amorfa. Beleza? Mas esses dias eu escutei um professor, colega meu, dizendo que um cara fez uma tese de mestrado, doutorado lá, dizendo que o asfalto é líquido. O asfalto é líquido. O que tu acha disso? Tem a ver com piche. Sabe como é que ele provou que o asfalto é líquido? Ele pegou um pedaço de asfalto, pendurou num suporte e deixou. Não sei quantos anos demorou para pingar a primeira gota.
A coisa foi deformando com a gravidade, deformando, esticando. Ou seja, né, a definição de que sólido é aquilo que mantém a sua forma tem que ter um porém, né? Em quanto tempo? Em quanto tempo? Certo? Que viagem, né, cara? Então tu vê, claro que do ponto de vista humano o asfalto é sólido, o caminhão passa ali, tu não vê espirrar asfalto para tudo que é lado, mas tu percebe que existe uma deformação com o passar do tempo em cima do asfalto, né? Então tu vê, diferente do vidro, o vidro ele não vai deformar do jeito que o asfalto deforma de forma alguma. Mas tu vê, então ainda resta um negocinho de dúvida ainda, né? Mas fiquem tranquilos, na hora de se posicionar, podem se posicionar. O vidro é sólido, pois mantém a sua forma com o passar do tempo, ao contrário do que se pensou analisando os vitrais das igrejas antigas. Aí tu não moe o cara. Fala. Mas daí o asfalto não seria pastoso, tipo lava? Então... Pois então, né? Só que na física básica a gente pelo menos só fala em sólido, líquido, gás, condensado de Bose-Einstein, né? E plasmas. Mas a química ela fala mais sobre isso, né? Ela fala do gel, ela fala do sol, de misturas, né? Até porque o asfalto não é uma substância única, né? Na verdade, né? É uma série de hidrocarbonetos de cadeia longa ali, né? Por exemplo, a massinha, como que era? Não era sólida em líquido, não é? Massinha, por exemplo. Bacana, bacana a tua colocação. A gente chama de coloide, né? Tipo uma manteiga, né? Um coloide, ela mantém a sua forma até um certo ponto. Então tu vê, né? No curso superior ou na química a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas no ensino médio vocês não precisam ficar agoniados com isso. Então a massinha, até uma certa força, ela é considerada sólida, porque ela não mantém o seu formato, né? Mas a partir de uma certa força, ela começa a fluir, certo? Isso a gente estuda em mecânica dos fluidos, lá na engenharia mecânica, bem legal. Vamos fazer a questão 9, prolixo, não? A figura representada na janela, Deus tamanho líquido, π igual a 3.14. O que ele pede? Qual é a área da janela? Calcular. Primeira boba, eu acho. Né? Primeira bobinha. As outras estavam todas legaisinhas. Essa, Vou fazer bem bonito então. Pronto. Área 1, área 2, área total igual a área 1 mais área 2. Que bonitinho. Área 1, base vezes altura. Pô, se o cara não tivesse dado isso, eu até ia respeitar a questão. Não seria como resolver se não tivesse dado? Sim, se eu suponho, né, que... Certo? Que é um semicírculo, né? Sem problema nenhum, porque o diâmetro é 1, né? O raio é 0,5, né? Bastaria de colocar a simetria da coisa acontecendo ali, né? Então, área 1 igual 1,5 metros quadrados, é a área da parte retangular do vitral. πr ao quadrado, porque é um semicírculo. O π, olha aqui, 3.14, raro prazer. 0,5 ao quadrado sobre 2. 1,57 vezes 0,25. O que tu prefere? Multiplicar por 0,25 ou dividir por 4? Ah, eu não sei. Eu não sei. Nessa hora eu já vou de chorar. 1, 5, 7, 25. 35, 25. 28 vai 2, 5, 6, 7. 14 foi 1, 10 mais 1, 11 foi 1, 2 mais 1, 3. Ficamos com 5, 12 foi 1, 7, 8, 9, 3. Toin, 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 toin. 1, 2, 3, 4. 0,3925. O quê? Metros quadrados. Então a área total do vitral... 1,5 mais aquele número que dá 1,8925 metros quadrados. Era discursiva. Vamos, na humildade, dar uma conferida, né? Vai que eu errei alguma multiplicação ali. Nem todo mundo tem paciência de conferir as nossas multiplicações. Deixa eu só garantir, né? Vai que a igreja nos traiu. Página... Qual é a página? 51, exercício 9, 1.8925. Yeah! Quem dá mais? Não, olha só. Como é que se provaria que esse círculo aqui em cima da janela estaria cortado exatamente ao meio? É só por causa da base? E não, na verdade assim, ó, eu poderia
por simetria, né? Ele deveria dar algum elemento de simetria. Eu te confesso que se o cara fizesse assim, né? Uma coisa mais... Eu posso abaixar um pouco isso aqui, né? Só que aí não pega ali, né? Então tu vê, mesmo que eu faça uma circunferência, se ela vai tangenciar, ela poderia ter um raio maior, né? Ela poderia ter um raio maior, né? Então realmente ele teria que dar algum elemento de simetria ali pra gente. Não era só fazer o desenho, teria que alegar alguma simetria. Sim, mas ele deu, só queria saber se era exatamente isso, por exemplo, daí ele deu de 1 para 0,5. Não, eu quero dizer o seguinte, se ele não desse isso, e desse algum elemento de simetria no desenho, eu poderia conferir que isso é o diâmetro do círculo, tá beleza? Mas ele teria que dar algum elemento de simetria, porque senão ele pode abrir um pouco o arco, ou né? Diminuir não, porque aí não vai encaixar. Mas ele poderia estar com um arco maior, né, do que o necessário, certo? Então concordo contigo. Desculpa, eu que peço.